Olá, bom dia. Bom, eu sou a Fabiana Batistella, diretora da Sim São Paulo, diretora executiva também do DataSim. Queria agradecer primeiro pela presença de todos, todo mundo que se inscreveu, todo mundo que chegou aqui mais cedo, para a gente começar. Vai ser um dia inteiro de bate-papo, de troca de ideias, de muita conversa sobre dados, informações e organização, né, principalmente de informações, que é o que a gente precisa bastante hoje no mercado da música. Bom, um resuminho aqui. A Sim São Paulo vai estar indo para a 7ª edição, né? A próxima edição é de 4 a 8 de dezembro. As informações lá no site, simsaopaulo.com. E, depois de alguns anos de evento, a gente começou a perceber que 5 dias de encontros e de programação já não eram suficientes, né? O evento começou a ficar pequeno para tudo que a gente tinha que falar, tudo que a gente precisa fazer ainda pelo mercado, e não só pelo mercado, mas também pela sociedade, né? A gente entende a música como um vetor de transformação muito importante para a sociedade, para o país, para a cidade, enfim. Aí a gente começou a trabalhar alguns núcleos durante o ano inteiro. O primeiro, que foi lançado, foi em 2015, que é o Sim Transforma, que, a princípio, é um trabalho de conexão e de levar e trazer conteúdo para a periferia de São Paulo. Então, todo ano a gente trabalha alguns eventos, algumas atividades em bairros da periferia, principalmente da Zona Sul e da Zona Norte, porque a gente tem uma parceria muito legal com a Poiesis e com as fábricas de cultura do governo do Estado. Que são iniciativas muito interessantes. Eu sugiro que todo mundo pesquise e apoie as fábricas de cultura. Então, desde 2015, a gente vem fazendo isso. O segundo núcleo que a gente lançou para trabalhar o ano inteiro foi o DataSim, que foi anunciado em 2017, durante a Sim São Paulo, e a gente já vem trabalhando nele durante 2018 inteiro, 2019 intensamente. A Dani é diretora de pesquisa do DataSim, é grande parceira nessa empreitada, e uma especialista no assunto. Estou cansada, né? Já? Já. Desculpa. O DataSim é o grande foco da conversa de hoje, desse encontro de hoje, né? A gente pretende fazer alguns encontros mais durante o ano, com outros assuntos, focando em outros temas, mas hoje a grande proposta é a gente estar aqui reunido, conversando sobre qual a importância da música ter esses dados organizados. A gente resolveu trabalhar o DataSim porque a gente percebeu que, até hoje, no Brasil, não tem um instituto ou uma agência especializada em mercado da música, em levantamento de dados e organização de informações, estudos, mapeamentos, enfim. A gente não se conhece exatamente, a gente não sabe quantos somos, quanto a gente movimenta, e, por isso, acho que a gente não tem muita noção ainda do poder que a música tem, né? De como é um mercado poderoso e qual o poder que a gente tem de transformação também, aonde a gente quiser. Então, é isso que a gente propõe durante o ano inteiro, de fazer pesquisas, levantar dados, ou organizar informações que mostrem para a gente o que a gente pode fazer, qual o poder que a gente tem e aonde a gente pode ir reivindicar o que a gente precisa, seja no poder público, seja no setor privado, seja nas empresas patrocinadoras, onde a gente achar que pode ir abrir uma frente e lutar pelo que a gente precisa. Bom, os outros núcleos que a gente tem pensado e que fazem parte agora da plataforma 2019-2020, que a gente está desenvolvendo e vai lançar assim que possível, cada um, são um de circulação de artistas e de profissionais da música, o outro é de conexão de mercado, com várias atividades para propor essa conexão durante o ano inteiro.
O outro é de conteúdo, produção de conteúdo próprio, para divulgar a nova produção musical, principalmente. E o outro é de tecnologia, de apoio a iniciativas que juntem música e tecnologia. O que mais? Tenho aqui do meu lado, né, minha parceira, diretora de pesquisa do DataSim. Tenho aqui também o Léo Madeira, que é o assessor do gabinete, né, da Secretaria de Cultura Municipal de São Paulo. E a Elo Aidar, grande amiga de muitos anos, e, além de tudo que já fez no mercado privado, agora é também diretora de programação da Secretaria de Cultura da cidade. Queria agradecer muito a presença deles. O Léo está confirmado há um tempo, a Elo, acabei de puxá-la do camarim, falei, não, você tem que estar lá também. Porque, para a gente, é uma notícia muito boa o que a gente tem hoje na Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Né? Como um projeto, como uma feira e uma convenção de música, a gente tem que lidar com o poder público o tempo todo. Né? Na verdade, com aquele poder público que a gente acha que tem um diálogo. Né? Ultimamente, hoje, no Brasil, o governo federal está um pouco difícil o diálogo, a gente, né, não acha que tem esse diálogo. Mas, na prefeitura, é um diálogo, hoje, muito mais fácil, porque tem pessoas ali que entendem o valor do que a gente faz e o valor do que a gente quer fazer, e é uma conversa muito... É uma troca muito grande. Né? Não é só uma conversa unilateral de chegar lá e falar o que a gente precisa, impor o que a gente quer. É chegar lá e ouvir também e voltar com muitas ideias incríveis. Então, queria agradecer vocês, não só por estarem aqui, mas por estarem na Secretaria de Cultura. Muito obrigada. Vou passar, então, a palavra para o Léo, e depois a gente faz um bate-papo aqui. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, a Fabi e a Tânia, pelo convite. Eu estou aqui representando o secretário, Alexandre Youssef, muitos de vocês conhecem. Hoje ele tinha uma agenda no gabinete do prefeito, está rolando obras de reorganização do Anhangabaú, né, e hoje tem uma coletiva de imprensa. O privilégio de estar aqui ao lado da Elo. Né? Elo, eu vou falar de virada cultural, mas a Elo está aqui, então acho que eu nem vou falar mais, vou deixar tudo para ela, porque se tem uma única pessoa responsável, além da Gabi Fontana, que é a coordenadora de produção da Secretaria, responsável pela virada e pelo sucesso da virada, que, na minha opinião, foi a melhor de todos os tempos, a Elo Aidar. Então, é um privilégio estar aqui com ela hoje. Bem, gente, é impossível, né, a gente começar a tratar de um assunto sobre a indústria cultural, sobre o nosso setor, o setor que trabalhamos, que nos dedicamos a vida inteira, muitos de nós, sem tocar no assunto de que a cultura, de repente, virou quase um crime nesse país. Né? De repente, a cultura passou a ser associada por uma ideologia brutal que assumiu o governo federal, passou a ser associada a um inimigo deles, e que somos nós. Né? Então, de uma hora para outra, nós, trabalhadores da cultura, que já vimos sofrendo, de fato, com uma crise econômica, assim como todos os setores da economia, passamos a ser vistos como inimigos do Estado. Então, na minha visão, é impossível a gente começar a tratar de um processo de estruturação, de organização, de integração do setor, no caso da indústria da música, da indústria fonográfica, sem dizer que nós estamos de um lado de uma trincheira. Não queríamos isso, não sei se alguém queria estar nessa guerra, eu queria estar fazendo a minha coisa em paz, como eu sempre fiz, mas, de repente, estamos aqui e temos, por outro lado, né, além de lutar contra essa hostilidade, lutar contra esse ataque, que não é um ataque somente à dimensão simbólica, intangível da cultura, é um ataque também à dimensão cidadã, do direito básico e fundamental à cultura, enquanto elemento fundador da formação de um espírito crítico do cidadão, e também é um ataque à nossa indústria, ao nosso meio de sobrevivência. Né? Então, para mim, é um privilégio muito grande estar representando o secretário aqui hoje, estar na secretaria junto com o Alexandre Youssef, pessoas como a Elo e a Gabi, que eu já citei, e tantas outras, lutando,
não como resistência, mas como Estado, como governo, como entidade pública que tem seu papel fundamental, o papel de fomentar, de facilitar, de equipar espaços culturais, de criar pontes entre players nos setores da cultura. Para mim é um privilégio estar nesse momento e acredito, tenho certeza, porque já conversei com o Alexandre sobre isso, que um dos motivos dele ter aceitado estar lá no gabinete, estar nessa posição onde ele está, é esse momento político-social que nós vivemos hoje. A gente sabe que a cultura não é só essa dimensão simbólica intangível, né? Esse aspecto que dá cara, que dá um amálgama, tanto a identidade, a memória, a formação de um povo, de uma nação. O nosso país ele tem uma característica fundamental que até anterior aos processos de globalização, aos processos de interculturalidade. Nós somos um país multicultural, nós somos um país, não preciso chover no molhado, mas somos, por formação cultural, plural, e a nossa intenção, a Secretaria, é dar vazão, expor, exibir ao máximo o aspecto multicultural, plural, descentralizado, democrático da cultura na nossa cidade. Eu trouxe aqui alguns dados da virada cultural. Agora, com a Elô do meu lado, eu estou meio nervoso. Mas eu vou falar, você deixa, Elô. A virada cultural está na 15ª edição, correto? E é um evento marcante da cidade de São Paulo, né? Na origem, ela se inspirou na Nuit Blanche, né? Que é aquele evento similar que começou em Paris. Esse ano, eu trouxe alguns dados aqui que dão mais ou menos uma dimensão do poder desse aspecto econômico que a cultura pode trazer, pode contribuir para a economia, para a macroeconomia de um país como um todo. O orçamento da virada cultural esse ano foi de R$ 18.840.000. Foi o valor investido em mais de 1.200 atrações que aconteceram nas 5 regiões da cidade, Central, Norte, Sul, Leste e Oeste. O público estimado foi de 5 milhões, que é o maior público da história da virada. E a estimativa do Observatório de Turismo, que foi quem fez essa pesquisa, que trata dos dados econômicos da virada cultural, estima que o valor gerado para a cidade foi de R$ 235 milhões. Então, a gente tem um investimento público de 19 milhões, vamos arredondar para cima, e um retorno de 235 milhões. Só de impostos, só de retorno para a prefeitura e em ISS, foram cerca de 12 milhões de reais. Então, você investe 19 milhões, você cria um evento para 5 milhões de pessoas, de graça, na cidade inteira, com grandes atrações. Eu não estou falando só do aspecto da relação espectador-artista, não só do contexto do espetáculo. Quem foi na virada viu o nível de convivência, a empatia que se dava ali, a good vibes, né? Eu fui nessa virada e fiquei admirado com o nível assim de alegria, de boa convivência. É bom ressaltar que, quando há vontade política, as coisas acontecem. Nesse caso da virada, houve uma articulação muito pesada, liderada pelo Alexandre Youssef, para que o poder público como um todo entendesse a importância, não só cultural, mas econômica, da virada para a cidade. E houve, sim, de fato, é preciso reconhecer, um envolvimento da Polícia Militar, da GCM, da CET, etc. Foi um esforço conjunto do poder público para realizar esse evento cultural, que é, sim, uma vitrine para a prefeitura, mas é também um momento de resgate da autoestima e, principalmente, de uma valorização da relação do cidadão com o espaço público, uma sensação de pertencimento, de que a cidade é nossa e de que a gente pode, sim, ocupar a cidade com cultura e com empatia. Fiquei muito contente de querer parabenizar a Elô, porque foi uma programação muito longe de ser elitista, uma programação extremamente popular, que
quis contemplar todos os gostos, todos os aspectos culturais da cidade. Teve, pela primeira vez, um palco gospel, teve palco de música sertaneja. A gente não está falando só de atrações musicais, teve muita coisa, teve teatro na rua, teve... Quem foi sabe, né, Lô? Se você quiser falar um pouco mais sobre isso, mas a gente, só para finalizar essa fala, a gente está vivendo um momento em que, retomando o meu argumento do início, a gente foi escolhido para entrar numa guerra que a gente não queria, mas, já que a gente está nela, vamos assumir o nosso papel, pegar, como diz o Ali, esse porta-aviões, que é o equipamento municipal de cultura, e colocar ele na direção certa dessa guerra, porque não vão nos aniquilar, não vão mesmo. A cultura é nossa. Elô. Olá. Opa. Olá, boa tarde, bom dia. Só queria fazer, então, um arremate muito rápido disso, que eu nunca tinha trabalhado na perspectiva do poder público. E foi um prazer estar lá, porque a gente muda nosso olhar completamente, né? Então, tem sido um grande aprendizado, e no poder público é tudo muito macro. A realização é muito macro, os números são absurdamente macro, os desastres são macro, é tudo muito grande. E, realmente, a gente está num momento muito frágil da cultura, onde estamos sendo muito atacados. E eu acho que, trabalhando, e aí pegando meu background do privado, nós, da cultura, a gente tem não sei se é um defeito, se é uma coisa, um modus natural assim de ser, mas a gente trabalha de uma maneira muito intuitiva. E, geralmente, dá muito certo. Acho que somos pessoas que temos essa sutileza, né? Essa intuição muito forte. É por isso que trabalhamos com cultura. Mas isso, num momento como esse, nos torna muito frágeis. É muito perigoso. É muito difícil eu falar por que aquele artista naquele palco, aquele investimento, vale a pena. Por que eu preciso ter uma segurança e receber o cachê antes? Porque tem uma classe toda que depende de mim. O olhar está muito invertido sobre a cultura. E aí, nesse momento, onde, por exemplo, um investimento de 18.840.000 é tão criticado, ter, na semana seguinte, esse card, que foi assim uma das coisas, juro por Deus, até eu fiquei assim muito falando isso, sabe, que a gente voltou 11.750.000 para o cofre público, que o investimento por cidadão na cidade foi de R$ 1,40. Isso daqui, a programação da virada, incrível, maravilhosa. Também fiquei muito feliz com o resultado. Mas é isso que garante que a virada aconteça o ano que vem. É isso que garante que a gente sente com o governo federal, com o governo estadual, e fale, não é só entretenimento. A gente está gerando renda. A gente está trazendo valor de volta para o cofre público. A gente está gerando renda num país que está precisando muito, né, dessa movimentação financeira. E a cultura ela faz isso. Ela movimenta financeiramente, ela contribui com o PIB. E hoje, essa apresentação dessa pesquisa ela tinha que estar dando volta no quarteirão para as pessoas estarem aqui dentro. Ela é da máxima importância. Uma pesquisa como essa, que as meninas vão apresentar, ela não existe no nosso país ainda hoje. E essa pesquisa, e muitas outras que, se Deus quiser, vão vir depois dessa, as pessoas vão se incentivar e vão se focar também nisso, ela é para falar, ela é uma das ferramentas, talvez para não falar armas, mais potentes que a gente tem para continuar mantendo a nossa cultura, mantendo a cultura do país e mantendo os nossos trabalhos. Então, eu queria parabenizar muito vocês duas, assim, por essa iniciativa, porque é ela que vai garantir que a gente, pelo menos, tenha alguma coisa para tentar resistir. Nesse momento, esses números é o que garantem o nosso espaço no ano que vem. E é dessa forma que a gente tem que começar a pensar. Eu não tenho que fazer você gostar do que eu faço, eu não preciso que vocês tenham a mesma opinião que eu não preciso que vocês gostem de uma programação que eu faça, eu preciso que vocês aceitem
e vocês, né, estou falando o país, aceite o quanto a gente contribui, principalmente financeiramente, para a saúde desse país. Nós somos importantes, sim, nós ocupamos um lugar enorme, a cara desse país fora é feita pela nossa cultura, não existe nada mais, a gente se equipara, a nossa música se equipara ao futebol na divulgação do nosso país fora. O futebol é uma das coisas que mais gera renda nesse mundo. Então, assim, isso é o nosso atestado do quanto somos necessários. Não estamos aqui pedindo esmola, estamos aqui exigindo o nosso espaço. Então, parabéns, meninas. Incrível. Eu falei que essa Secretaria de Cultura estava foda, né? Vai, Dani. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu sou a Dani Ribas. Um pouco afônica hoje, porque passei por uma gripe forte, mas como a gente da cultura não tem medo da luta, né? Então, estamos aqui gripada, sem voz, tudo certo. Não vou falar muito de mim, nem do DataSim agora, eu vou estar praticamente em todas as mesas ao longo do dia, vou ter bastante tempo para falar das pesquisas e do que a gente está fazendo no DataSim. E vou resgatar aqui alguns pontos da fala, tanto do Léo quanto da Elô, para a gente colocar um pouco os pontos nos is e ver qual é o entendimento, afinal de contas, da importância dos números para a cultura, né? Porque, durante muito tempo, a gente passou por um processo aí de institucionalização da área cultural no país, né? Se a gente pensar que a gente não tinha praticamente nenhum instrumento de política cultural até os anos 90, há uma história dessa área e alguns entendimentos foram sendo construídos ao longo do tempo, né? E para que esse entendimento fosse construído, foram necessários que, em alguns momentos, a gente parasse e falasse: bom, então qual é o entendimento, para onde a gente quer ir e qual a importância desses entendimentos para o segmento aí de uma política cultural consistente. O primeiro ponto que eu queria levantar é justamente o que o Léo falou, que a cultura está sob ataque, né? Não é só a música e não é só em São Paulo, isso aconteceu no Brasil inteiro. Vocês se lembram que teve exposição cancelada, né? Uma série de acontecimentos que colocam realmente em xeque a nossa capacidade de não se indignar mais com coisas que seriam absolutamente estapafúrdias, né? Ao ponto de, por exemplo, na minha trajetória acadêmica, numa das últimas pesquisas que eu realizei antes do DataSim, foi uma pesquisa para o IPEA. Eu fiz 3 pesquisas para o IPEA. A primeira delas foi justamente registrar e documentar o processo de, lá em 2016, em que a primeira atitude dessa ruptura governamental que a gente teve em 2016, para não chamar de outra coisa, foi registrar como que a sociedade civil reagiu à tentativa de extinção do Ministério da Cultura, né? Então, ali já começava a se esboçar claramente uma estratégia de que, sim, a cultura, eles sabem que a cultura é importante, e, justamente por saberem, começaram a solapar as bases daquilo que havia sido construído nos últimos anos, né? E esse texto está publicado, depois eu posso dar referências, é o registro de como aconteceram as ocupações no MINC, e tudo isso para falar que a narrativa deste processo histórico que nós estamos vivendo é muito importante. Professores de história, de geografia, sociologia, filosofia, enfim, de ciências humanas, o meio cultural, que hoje, se a gente se entende como meio cultural, para além de artistas, né, olha quantos profissionais estão aqui e não trabalham necessariamente com música em cima do palco. Quer dizer, neste momento estou em cima do palco, mas não necessariamente tocando ou cantando. Somos um exército de trabalhadores bem qualificados, que ganham acima da média nacional, né? As estatísticas, inclusive do IBGE, analisadas pelo IPEA, mostram que os trabalhadores da cultura têm um rendimento um pouquinho acima da média de trabalhadores
de todas as áreas do Brasil. E por que isso? Porque nós somos trabalhadores qualificados. Nós temos mais formação, nós buscamos mais formação, porque o nosso métier é difícil de ser realizado por pessoas que não sejam especializadas. Portanto, investir em cultura é investir no desenvolvimento do país, é investir no desenvolvimento humano de cada pessoa que forma esse país. E para que essa narrativa seja construída, todos nós, e não só eu, pesquisadora, mas artistas, produtores e todos os trabalhadores do meio cultural, precisam incorporar os números ao seu dia a dia. A gente tem a responsabilidade no DataSim de produzir esses números. E a gente não... É uma responsabilidade difícil, a gente tem é hercúleo o trabalho de você produzir os primeiros números do setor e ainda de maneira independente, né? Agora, o que não pode acontecer é que esses números não sejam assumidos pelo setor. Cada um de nós que está aqui hoje tem que incorporar esses números, saber os números do setor, para que essa criminalização ao setor não passe adiante. A gente tem que rebater. Se nós, do meio cultural, não rebatermos essa criminalização e com bons instrumentos, né, com boas armas, como diz a Elô, com números, esses números eles vão provar aquilo que, ao longo dos últimos anos, a gente vinha tentando mostrar com políticas culturais, com a construção de políticas culturais, mas que a falta de institucionalidade da cultura acabou colocando em segundo plano. Então, se as instituições culturais não sobreviveram a esse processo político que a gente passou, os números têm que fazer com que a gente tenha armas para demonstrar que o nosso setor é forte, que ele é potente, e mais. A gente, em muitos dos debates que eu participei recentemente, em conversas informais, enfim, muitas mesas que eu mediei ou que apresentei números, eu tenho falado o seguinte: é claro que esses dados econômicos são de extrema relevância, mas eles não são os únicos dados a serem construídos. Nós temos uma tarefa que é ainda maior. Se já é difícil construir dados econômicos porque por uma série de questões técnicas, né, a gente não tem números oficiais na esfera federal, principalmente, à disposição da maneira que a gente quer, a gente tem que construir. Isso é ainda mais difícil. Mas tem outros números que a gente precisa construir. Números que vêm de uma percepção mais qualitativa. Se você pegar a política cultural comparada, algo que, inclusive, eu aprendi num curso aqui no Itaú Cultural, mesmo depois de ter feito toda a minha trajetória acadêmica, mestrado, doutorado, eu voltei para o banco e falei, não, vou aprender a fazer política cultural comparada, e fiz o curso do Itaú Cultural. E a gente aprende que não há sentido se você não compara e vê os paradigmas de política cultural do mundo. Muito mais do que o retorno em impostos, que é de suma importância, ninguém está negando isso, é muito importante. Mas a gente tem que analisar quanto que a cultura devolve para o país em termos de, primeiro, desenvolvimento humano, desenvolvimento da sociedade. Esse é um número difícil de construir, né? Mas a gente tem que se colocar isso como missão. 2, comparando com outros países, se você coloca em perspectiva, todos os países que hoje têm uma posição de destaque no mercado global, todos eles, em algum momento da sua história recente, investiram em cultura para alterar a marca, a imagem do país e se reposicionar numa série de outras relações econômicas, inclusive, que dependem da cultura. Esses números a gente tem que medir. É o que a gente estava chamando de soft power, né? É isso que a gente tem como missão. É claro que é uma coisa de cada vez. Não é possível construir tudo isso. É um plano assim de longuíssimo prazo e talvez ultrapasse a minha existência, a de todo mundo que está aqui. Mas a gente tem que plantar sementes, né? E é isso um pouco que o DataSim está fazendo. E esse debate aqui de hoje é para a gente começar nessa semeadura, começar de onde a gente mais se relaciona com as coisas, que é no município, que é na instância municipal, que é onde as coisas acontecem, que é onde você vai no show da virada, que é onde você vai nas casas noturnas, onde acontecem os festivais, os eventos,
né? Eu também fiz uma outra pesquisa no IPEA falando da importância dos eventos para a cadeia produtiva ao longo do ano. Eventos não são apenas eventos, eles geram demandas de trabalho para toda uma cadeia ao longo do ano. E a gente tem que medir isso, né? Então, eu resgatei esses pontos da fala de vocês para mostrar que a gente está fazendo mesmo uma semeadura de coisas que a gente pretende e que a gente conta muito com a ajuda de quem se interessa pelo assunto cultura, não só para participar dos eventos, mas que incorpore essa missão de levar os números e de defender o setor com esses números que a gente tem criado com tanto amor. É isso. Então, nunca se esqueçam que, quando chegar uma pesquisa no e-mail de vocês do DataSim, por favor, respondam. E até o fim. Até o fim, senão a gente não consegue usar. Tá. Pesquisa sobre mulheres só pode ser mulher para responder, né? Ai, Léo, porque eu fui tentar responder, aí já não batia nenhuma categoria. Não, aí não dá. Aí eu só queria dizer que importante, né, gente, termos 2 mulheres empoderando um projeto tão importante para a classe. Mulher no poder. Não somos só 2, hein? A gente ainda tem... Vou começar os agradecimentos ainda. A gente tem aqui as 2... É um batalhão. É um batalhão. A gente tem a Renata Gomes, que é a nossa gerente de projetos, né? Que pega nossas ideias e luta ali no dia a dia para fazer acontecer. A Clara, nossa estagiária maravilhosa, que também está ali, né? Juntando os dados, organizando, enfim, nossa, entende de uma planilha como ninguém. Calma. A nossa economista. Elisa. A Elisa, maravilhosa, que está montando toda uma metodologia com números que são super, enfim, necessários para a gente entender. E já já vocês vão ver que incrível. E aí, agora, agradecer também muito nossos parceiros e patrocinadores, né? Então, nossos patrocinadores Natura Musical, TNT Energy Drink, que acreditaram nessa ideia do DataSim e entendem como é importante esse tipo de iniciativa. Muito obrigada. Beatriz Araújo, da Natura Musical, está aí, vai participar também de uma mesa daqui a pouco. Junto da pesquisa também, com o DataSim, a gente tem alguns parceiros muito importantes, né? Um deles é o Pena Schmidt, que não é só parceiro do DataSim, mas da Sim São Paulo e de todas as loucuras que a gente inventa. Ele apoia, ele é nosso guru, né, gente? Porque o que o Pena faz, a gente sabe que não é tão louco assim. A experiência é uma coisa impressionante. Obrigada, Pena. A gente também tem a J. Leiva Cultura e Esporte, que é uma agência especializada em pesquisa de cultura no Brasil. Então, o que eles trouxeram para a gente de experiência foi muito importante, e de trabalho e de empenho. Eles estão aqui também, o segundo painel é com eles. A gente teve também o apoio da Simpla, incrível, eles têm mecanismos de coletar dados no mercado ao vivo, onde eles estão inseridos, muito legal, e estão usando isso a favor do mercado. Então, eles não são só uma etiqueteira, eles são uma empresa que devolve para a gente, para o mercado, muita informação importante que a gente precisa. Também vão estar aqui numa mesa. Deixa eu ver quem mais aqui. Obrigado, Budweiser, pelo coquetel de hoje. Itaú Cultural, super obrigado pelo espaço, pelo apoio. Natália é sempre um parceiro que compartilha ideias com a gente, que também dá muita opinião durante o ano inteiro e que acrescenta muito na Sim São Paulo e agora no DataSim também. Bom, esqueci de alguém? Muito obrigado a outras marcas e empresas que estão aqui. Oi Futuro, obrigado por acreditar na Sim São Paulo. Obrigado por estar aqui também participando e dividindo com a gente a experiência de um projeto incrível, feito em parceria com o British Council. Obrigado também, Sabrina, por estar aqui, do British Council, que também acredita muito na Sim, uma organização muito parceira do evento.
E TNT já falei. Acho que é isso, gente. Obrigado vocês por estarem aqui. Eu quero agradecer muito o Léo, Elô, Secretaria obrigado, de Cultura. Fabi. Estamos juntos. Em breve a gente vai Super junto, muita... gente. A Secretaria de Cultura da Prefeitura super apoia. A gente fez umas reuniões bem tardias, muito próximas da virada, e, infelizmente, a gente não conseguiu se envolver mais com hoje, mas, realmente, é um projeto que estamos juntos e vamos tentar contribuir ao máximo com essa construção, e também acho que essa pesquisa vai nos ajudar muito no nosso desempenho e analisar o que estamos fazendo. Sem dúvida. E gostaria, antes de encerrar, né, a minha participação, dizer que nós, na Secretaria, estamos abertos ao diálogo, embora seja um tempo muito curto de gestão, né, agora 1 ano e meio, e a gente, como diz o secretário Alexandre Seff, tem que trocar a roda do carro com o veículo andando, mas, sim, a gente está aberto a que vocês venham apresentar projetos e conversar conosco para a gente construir junto esse momento de suma importância e assegurar que vamos passar por essa e sair dessa muito mais fortes, juntos, integrados, e vamos responder a esse ataque que temos sofrido de criminalização da cultura. Muito obrigado. Obrigada, gente. Agora eu vou emendar na próxima mesa, tá? Vou chamar já o... Me empresta a cola, Dani? Chamar os convidados da próxima mesa. Vou pedir para vocês acompanharem o dia inteiro aqui com a gente, por favor, tá? Irei. E nos intervalos e mais tarde, durante o nosso coquetel, a gente tem a oportunidade de se conectar, né, e de conversar mais aí nos bastidores. Muito obrigada de novo. Muito obrigado, Fabi e Dani. Obrigado, gente.